O Evangelho, então, nos narra que Jesus teria dito: Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Será que Jesus teria dito isso realmente desta forma? E por que ele disse isso? E ele ainda remata ali no Evangelho sobre a divisão que ele veio trazer dentro das famílias. E você vai se surpreender que esse trecho, que já gerou várias discussões, geraram até mesmo guerras, chamada de guerras santas, que deu origem às cruzadas, ela tem muito significado dentro da mensagem de Jesus. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar o Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. E estamos mais uma vez reunidos aqui hoje, aonde nós vamos estudar o capítulo 10, já indo para o seu fechamento, no versículo de 34 a 36. Conforme nós dissemos lá no início, é uma parte que desperta muito interesse, porque já deram origem até mesmo a guerras, as chamadas cruzadas. E aonde nós vamos vendo que interpretar o evangelho é muito importante, aonde nós vemos que várias pessoas, fazendo uma interpretação ruim do evangelho, fizeram atrocidades, porque não retiraram realmente a essência, aquilo que o Cristo realmente queria dizer. Talvez você fala algo, mas a pessoa interpreta conforme ela quer. E se você nunca fez parte desse nosso estudo, apesar dele ser um estudo sequencial, não saia desse vídeo. Assista essa parte, porque o Evangelho tem essa grandiosidade. Cada parte dele você vai analisar, vai retirar algo para modificação da sua vida. Aí depois, se você gostou do estudo, vá lá no nosso canal, NEP Honório Abreu, tem uma playlist onde você vai poder colocar em dia esse nosso estudo. E você vai ver que você vai mergulhar realmente no amor do Cristo, que esse é o lema do que nós utilizamos. E aproveita também, já se inscreva no canal e acompanhe os outros vídeos nossos. Nosso objetivo é justamente a instrução e você se engrandecer cada vez mais. Então, no versículo 34, Mateus coloca que Jesus teria dito assim: Não penseis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. No 35, com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. E no 36 ele remata: Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E aí várias pessoas falam assim: mas o Cristo não poderia ter dito dessa forma. E aí nós vamos ver, mas está no Evangelho. Então o Evangelho narrou errado. Será que realmente houve aqui uma manipulação daquilo que o Cristo teria realmente falado? Nós vamos vendo que os textos do Evangelho eles têm que ser interpretados. Jesus, ao dizer sobre isso, não é que ele disse sobre a espada num sentido de guerra, de luta. Ele trouxe que o quê? Toda ideia nova. Ele estava trazendo uma ideia nova. Tanto que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, as suas bases doutrinárias, suas bases de realmente, porque o Cristo, conforme nós já dissemos aqui no nosso estudo, o Cristo ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada principalmente no amor. E seria contraditório nós pegarmos essa doutrina de tudo aquilo que ele já tinha falado e nós jogarmos em questões de duelos, de guerras e outras coisas. O que ele queria então? Em essência, ele queria dizer que a sua doutrina, essa forma realmente que ele estava trazendo, ela iria trazer muitos desafetos. E aonde queria começar esses desafetos? Justamente dentro do lar. Nós vemos até numa das passagens do Evangelho, aonde um dos discípulos diz a Jesus: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora.
E ele vira e fala: quem é minha mãe e meus irmãos? Pois em verdade vos digo que todos aqueles que estão aqui e fazem a vontade do meu Pai são minha mãe e meus irmãos. Ele estava renegando a família? Não. A sua família demandou um tempo para poder realmente começar um trabalho ali de edificação junto ao Mestre, principalmente sua mãe Maria, que nós vemos que estava ali na cruz, no momento da crucificação ao seu lado. Ou seja, ele nunca renegou sua família biológica. Mas nós vamos vendo o quê? Que ele fala justamente aquilo que nós precisamos escutar. Várias vezes na vida, nós precisamos passar por por questões de divisão realmente, aonde uma doutrina nova, ao nascer, ela precisa caminhar. É bom que Emmanuel nos traz o livro, O Consolador, ele traz o seguinte: todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que se desabrocham, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Está lá na questão 304 do livro Consolador. E aí nós vamos vendo o que Jesus então queria dizer. A sua doutrina nova, ela iria trazer divisões, principalmente dentro da sua família. E nós vamos ver que houve várias questões nesse sentido. Ou seja, o Cristo, ele nunca diz que seria fácil, mas ele diz que seria necessário. E é isso que você tem que colocar na sua vida. O que nós te convidamos. Você começar a analisar o Evangelho de um ponto de vista de mudança de estrutura de vida. E isso pouco importa aquelas opiniões de pessoas de fora. Ou seja, não é que você vai relegar, que você vai dividir da sua família e daqueles entes queridos, mas você vai começar a trabalhar na sua vida uma nova forma de caminhar. E é isso que é o mais importante. Kardec, ele trabalha também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha de uma forma muito importante. E ele arremata de uma maneira brilhante, de um ponto de vista que ele fala assim: toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma só que se tenha estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam sem consequência, ninguém se alarma, deixando-a passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se está sentada em bases sólidas, se lhe prevém o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenha. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adébitos. O Evangelho segundo o Espiritismo está no item 12, na página 286 dessa versão que eu estou lendo aqui agora, no capítulo 23. Isso é muito importante porque, sendo a mensagem do Cristo uma mensagem viva, uma mensagem que realmente pegava todas as questões, vocês veem que nós dissemos aqui no nosso estudo, o Cristo, ele não chamou nenhum dos seus apóstolos, eles eram ligados a questões religiosas da época. Eles vieram o quê? Até eles vieram de uma maneira como se fosse uma folha em branco, aonde ele trouxe. E isso daqui no capítulo 10 é as instruções do Cristo
a seus apóstolos, como eles deveriam instruir, e ali as bases que seriam formadas do colégio apostólico dentro de uma pregação, dentro de realmente de uma conversão em si. E aí nós vamos vendo que não é num sentido, o tanto que é importante você analisar o todo do evangelho. Não é você pegar uma parte e falar, isso aqui está contraditório. Não, peraí. Está contraditório dependendo da forma que você interpretar. Porque se você pegar o todo, pegar o sermão da montanha, pegar tudo aquilo que o Cristo disse, você vai ter uma outra interpretação desta passagem. E possivelmente nós vamos vendo que como o homem age muitas vezes com os seus interesses, eles interpretaram isso daqui para praticar atrocidades em si. Mas isso não retira a importância e realmente a essência do que o Cristo queria dizer. Que você deve o quê? Ser forte, ser firme. Ao mudar de vida, você realmente tem que afastar um pouco todas aquelas pessoas independentes, se forem até entes da própria família, para você realmente transformar a sua vida em Cristo, porque tem uma mensagem totalmente renovadora. O importante é que no livro ainda, no Evangelho Redivivo, é trazido uma parte que me despertou. A contradição humana oscila entre o desejo de ser bom e as ações contrárias ao que se idealiza. Pelo autoconhecimento, porém, aprendemos que é possível ver efetivamente e sem ilusões as nossas imperfeições e limitações, assim como as qualidades que já estamos desenvolvendo. Com o reconhecimento honesto das nossas imperfeições e das nossas virtudes, podemos, então, elaborar um plano de melhoria espiritual, pois a vivência da paz começa em nós. Olha que importante sobre isso. A essência da paz começa em nós. E o que o Cristo queria trazer? E é importante que nós vemos isso até mesmo em Gandhi, que fala, seja a paz que você quer ver no mundo. Ou seja, começa em você. E é por isso que o Cristo trouxe que o reino de Deus... Aonde que o Cristo falou que está o reino de Deus, gente? O reino de Deus está dentro de vós. Isso está lá em Lucas. E isso é muito importante, porque se o reino de Deus está dentro de nós, nós somos centelhas transformadoras. E nós temos que nos purificar. Eu gosto muito que o padre Fábio de Mello, ele traz uma parte de um estudo que ele fez uma vez, que eu achei fenomenal. Que ele fala assim, imagine que você tem um copo com água. Você pega esse copo com água e está translúcido, está limpo e tal. Quando você chega ele perto da luz, aqui tem uma luz aqui, na hora que você chega, você começa a ver cisquinhos. E é isso justamente que o Evangelho e o Cristo nos traz. Ele traz o quê? Um autoconhecimento, você se interiorizar. Por isso que na hora da prece, ele fala, recolhei-se em vosso quarto, fechai a porta e orai ao Pai em segredo, que em segredo lhe orientará. Ou seja, é interior. O quarto que ele fala é o quarto íntimo, é o quarto dentro de você. E aí você vai vendo, pela essa forma de orar, que esse copo, a luz é o Evangelho, a luz é o Cristo. A luz realmente que transforma a sua vida é você realmente aprender com esse Evangelho. E ele vai começar a iluminar a sua vida. E você vai vendo que muitas impurezas. Várias pessoas falam assim, quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece. Mas por quê? Porque ela começa realmente a ver as imperfeições que também há nela. E aí o que muitas pessoas vão lá e se escondem. E não deve fazer isso. Você deve o quê? O Evangelho vai te mostrar o que você deve mudar na sua vida. E você tem que sentir essas emoções, você tem que sentir essa vivência.
Então foi isso que o Cristo quis dizer. A espada é a espada da virtude, aquela espada que vai cortar realmente na sua vida tudo aquilo que é ruim e ela vai fazer uma poda, porque é isso que faz uma árvore. Quando uma árvore está sem vitalidade, você pega e corta ela e faz uma poda. E aí depois ela começa a ganhar nova energia. E é isso que o Evangelho quer trazer dentro da sua vida. Está gostando desse nosso estudo? Compartilhe ele com uma pessoa que você acha que deve iniciar também esse estudo do Evangelho, porque nós devemos unirmos corações. Aproveita, curte esse vídeo, ajuda muito a sua curtida na dimensão que ele vai ganhar e principalmente comente o que você vai achar, porque o comentário também ajuda e muito a nós atingirmos um público maior para levarmos ainda mais essa mensagem de amor que o Cristo nos trouxe. E até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem todos em paz e um agradecimento do fundo do coração a cada pessoa que está em união com o nosso estudo, que é isso que engrandece ele. É justamente essa troca de ideias, é realmente o objetivo principal. Fiquem em paz.